boa tarde, boa noite, queridas amigas, queridos amigos do Centro Espírita Caminho de Luz. Vamos então, com muita gratidão ao nosso mestre e amigo Jesus, a mais um Refletindo com Emmanuel. Hoje estamos na lição número 68, cujo título é Além Túmulo, baseada na seguinte carta de Paulo aos Coríntios, seguinte trecho de uma das cartas de Paulo aos Coríntios, em que Paulo diz: E, se não há ressurreição de mortos, também o Cristo não ressuscitou. Emmanuel vai dizer o seguinte: teólogos iminentes, tentando harmonizar interesses temporais e espirituais, obscureceram o problema da morte, impondo sombrias perspectivas à simples solução que lhe é própria. Muitos deles situaram as almas em determinadas zonas de punição ou de expurgo, como se fossem absolutos seres dos elementos indispensáveis à análise definitiva. Declararam outros que, no instante da grande transição, submerge-se o homem num sono indefinível até o dia derradeiro consagrado ao juízo final. Hoje, no entanto, reconhece a inteligência humana que a lógica evolveu com todas as possibilidades de observação e raciocínio. Ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Como acreditar permaneçam adormecidas milhões de criaturas, aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Os argumentos teológicos são respeitáveis. No entanto, não deveremos desprezar a simplicidade da lógica humana. Comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão, somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. O mestre dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento e, além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Bom, pessoal, que lição precisa de Emmanuel, e tratando de um tema que é muito caro à doutrina espírita e para o qual a doutrina espírita tem uma grande contribuição a dar à humanidade, que é a vida após a morte. Não só sobre a existência da vida após a morte, a realidade da vida após a morte, mas também os detalhes e circunstâncias sobre o que significa e qual o objetivo da vida após a morte. Porque a verdade é que após a vinda do Cristo para a Terra, os cristãos não conseguiram apreender a integralidade do conceito de vida após a morte. E, como aponta Emmanuel, seja por interesses temporais ou espirituais, acabaram por criar um edifício teológico complexo e contrário à lógica humana, para explicar-nos o que seria a vida após a morte, como seria essa vida após a morte. E aqui Emmanuel faz uma refutação incontestável das premissas teológicas que nos conduziram até hoje sobre a vida após a morte, apontando a sua contradição intrínseca com a vida de Jesus e com a boa nova de Jesus mesmo, o Evangelho de Jesus. E vejam que interessante, e eu selecionei alguns pontos aqui para nós revisitarmos após a leitura. Essa frase aqui é marcante, porque Emmanuel diz: ressurreição é vida infinita, vida é trabalho, júbilo e criação na eternidade. Ou seja, se ressurreição é vida infinita e vida é trabalho, como conciliar isso com a noção de que após a morte nós ficaremos num sono, adormecidos até o dia do juízo final? Qual o sentido disso, diante do fato de que a própria vida é trabalho e criação? Emmanuel vai continuar para dizer: como qualificar a pretensão daqueles que designam vizinhos e conhecidos para o inferno ilimitado no tempo? Ou seja, nós que colecionamos tantas afeições aqui na Terra, como nós podemos aceitar que um vizinho nosso, uma pessoa boa, mas que eventualmente tenha cometido um equívoco, que essa pessoa vai ficar no inferno por tempo ilimitado? Como conciliar isso com a noção de justiça divina, de amor que Deus tem por todas as suas criaturas?
Como conciliar isso com o Deus amoroso que Jesus nos apresenta? Porque se a nossa justiça aqui na terra, falível como só ela, não aceita a pena perpétua, a prisão perpétua, como Deus poderia nos condenar a penas perpétuas na eternidade? Como conciliar essa noção de Deus amoroso com essa perspectiva de vida após a morte, que no fundo não é vida, que no fundo é sono e depois é pena? Continua Emmanuel. Como acreditar permaneçam adormecidos milhões de criaturas aguardando o minuto decisivo de julgamento, quando o próprio Jesus se afirma em atividade incessante? Veja, a vinda de Jesus aqui à Terra foi uma vida de ação. Jesus viveu o seu apostolado de amor. Viveu em todas as circunstâncias. Ele jamais parou para descansar. E mesmo quando, após o Calvário, com a sua morte, mesmo assim, ele tem o episódio da ressurreição, como ficou conhecida para a dogmática cristã tradicional, e retorna para trabalhar. Retorna para caminhar com seus apóstolos, com seus discípulos, e caminha conosco até hoje. Então, como admitir uma interpretação em que nós vamos, após a morte, dormir, enquanto Jesus trabalha, para depois sermos julgados pelo que fizemos em apenas uma vida? Não há conciliação. E é por isso que Emmanuel diz que os argumentos teológicos são respeitáveis. Sim, nós respeitamos aqueles espíritos que ao longo dos séculos se debruçaram sobre as escrituras, tentando encontrar de boa fé um sentido. Mas, no fundo, vai concluir Emmanuel, não devemos desprezar a simplicidade da lógica humana, né? Ou seja, quando essas construções teológicas contrastam com o bom senso, com a sensatez, não faz sentido abraçar essas conclusões. E quando essas conclusões contrastam com os próprios ensinos de Jesus, menos sentido ainda faz. E aqui, caminhando para o encerramento, Emmanuel arremata com um parágrafo primoroso, dizendo, comentando o assunto, portas adentro do esforço cristão. Veja, portas adentro do esforço cristão. O que ele quer dizer com isso? Dentro da seara de trabalho, que é a seara cristã, que não admite o ócio em nenhum momento. Somos compelidos a reconhecer que os negadores do processo evolutivo do homem espiritual, depois do sepulcro, definem-se contra o próprio Evangelho. Ou seja, aqueles que negam a possibilidade de nós, após a morte do corpo material, continuarmos o nosso processo evolutivo, acabam por negar o próprio Evangelho. O Mestre, continua Emmanuel, dos mestres ressuscitou em trabalho edificante. Em nenhuma passagem do Evangelho há indicação de que Jesus, após a sua morte, dirigiu-se aos campos celestiais para entoar loas com seus anjos, com entidades angelicais de forma ociosa. Nada. A vida de Jesus, que é a vida do cristão, do verdadeiro cristão, foi a vida do trabalho edificante. E continua Emmanuel. Quem desse modo atravessará o portal da morte para cair em ociosidade incompreensível? Somos almas em função de aperfeiçoamento. E além do túmulo, encontramos a continuação do esforço e da vida. Então, pessoal, veja que lição importante de Emmanuel e assim que nos traz a reflexão, né, o papel da doutrina espírita ao desvendar, ao retirar o véu que nos separa da vida após a morte, que não pode ser uma vida do ócio. A vida é trabalho, é esforço, né? E ao passo em que a justiça divina nos franqueia a oportunidade de recomeço, a oportunidade de incessante melhoria, em que todo dia, todo nascer do sol é uma oportunidade para novos trabalhos, para trabalhos edificantes, Deus espera que nós entendamos essa realidade e nos esforcemos por fazer o trabalho edificante por nós mesmos.
entendendo que o trabalho que nós estamos semeando hoje aqui na terra será continuado depois da nossa morte, em outras vidas tantas, porque são tantas essas vidas que nós precisamos para completarmos o nosso aperfeiçoamento espiritual. Nós jamais podemos cair no engano de compreender que a vida se encerra no túmulo e que tem horizontes tão limitados quanto apenas 70, 80 anos, muitas vezes menos. Nós temos na seara divina uma estrada infindável para caminhar e nós temos que caminhar com muito entusiasmo, porque foi isso que Jesus fez quando veio à Terra e é isso que Jesus faz nos aguardando ali ao final do nosso caminho para caminhar conosco. Então, que essas reflexões do Emmanuel do Além-Túmulo possam ressoar em nossos corações, que nós possamos buscar o trabalho edificante com muito entusiasmo, certos de que a morte é apenas uma passagem e que a vida do além-túmulo é a vida do trabalho, da criação, do júbilo na eternidade, não do júbilo ocioso, do trabalho edificante. Que a paz do nosso querido Mestre e amigo Jesus nos acompanhe nessa próxima semana e sempre.